Sister Rosetta Tharpe foi a primeira pessoa que se tem registro a realizar a mistura mágica do gospel com o blues, criando toda a base do rock and roll. E por isso mesmo, esta mulher extraordinária é considerada a mãe do rock. E isso foi antes de Chuck Berry e Little Richard, que foram antecessores de Elvis Presley. Embora antes da irmã Rosetta, a cantora instrumentista Memphis Minnie já flertasse com o gênero, foi o tempero gospel de Rosetta que deu a característica principal do gênero. Mais que isso, com sua guitarra nervosa e dançante, ela mostra para quem quiser ver e ouvir que o rock é música de crente e também das meninas. Depois delas, muitas garotas se destacariam no gênero como Janis Joplin, Jinx Dawson, Joan Jett, Suzy 4, Beth Smith, Ann Wilson, Nancy Wilson, Tina Turner, Stevie Nicks e aqui em terras tupiniquins, Celi Campelo, Rita Lee, Baby do Brasil, As Mercenárias, Fernanda Takai e muitas outras. E não foi diferente dentro do cristianismo. E é isso que veremos neste vídeo. Não é nenhuma novidade que na indústria musical evangélica sempre existiu, existe e continuará existindo uma enxurrada de cantoras e compositoras que fazem bastante sucesso. Aqui no Brasil, os exemplos de cantoras que fazem sucesso são inúmeros, mas a maioria está no mainstream, que não é o foco deste canal. No rock cristão, já na década de 70, haviam incursões no gênero, como é o caso da cantora Eunice, que não era uma intérprete de rock, mas que flertava com o estilo com uma pegada musical que lembra bastante a Jovem Guarda. Outra banda que também já puxava para esse lado era o conjunto Novo Alvorecer, que atuou de 1966 até 1980 e que tinha várias vocalistas, entre elas a fundadora do grupo, Iris Marley Hansen. É um grupo excelente, com muita qualidade musical e possui até uma influência de rock progressivo, algo que era bastante comum nos anos 70. Nesta mesma vibe, a cantora Leninha gravou várias músicas voltadas para o rock em sua discografia. Ela se casou com o também cantor e compositor Davi Lopes, com quem gravou vários álbuns. Atualmente, ela reside em Portugal, onde pastoreia uma igreja. Seu marido faleceu em 2016. Outra menção que vale a pena é a do quarteto Harmonia Celeste, que também gravou algumas canções com influência da Jovem Guarda e ficou nativa de 1976 até 2016. Mas como nós somos do underground e do rock mais pesadão, vamos ver algumas bandas com mulheres à frente que merecem a nossa atenção. Eu não posso falar das bandas cristãs com vocal feminino sem mencionar a Red Noise. Trata-se de uma banda de hardcore formada em 1994 na cidade de Orange County, Califórnia, pela vocalista Ed Goodwin e seu marido e baixista Robert Goodwin. O Red Noise faz parte da vanguarda do movimento JCHC, Jesus Cristo Hardcore. Em 2000,
mudaram para Chicago para se juntar ao Jesus People e ao cast da gravadora Girl Records. Girl. Em 2005, a banda encerrou suas atividades, retornando em 2011 e 2012 para algumas apresentações. O casal Goodwin voltou em 2017 com uma nova formação e ainda se encontra na ativa. O vocal de Ed sempre foi a marca registrada do grupo e continua sendo. Outra que arrasa nos vocais e também nas baquetas é a vocalista e, obviamente, baterista Jane Ledger, da banda Skillet. Jane é britânica e começou a tocar bateria aos 13 anos. Mudou-se para os Estados Unidos para estudar na Living Light School of Worship. A banda Skillet descobriu Jane em 2008 em um culto e a convidaram para um teste. Desde então, ela assumiu o cargo deixado pela antiga baterista Lori Peters. Jane também administra uma bem-sucedida carreira solo, juntamente com a sua atuação no Skillet. Outra vocalista que faz bonito nos palcos é Sarah Anthony, da banda The Leather Black, formada em Uniontown, Pensilvânia, no ano de 2006. A banda, que anteriormente se chamava Breaking the Silence, é outra banda familiar fundada por Sarah e seu marido, o guitarrista Mark Anthony. Começaram como um grupo de louvor da sua igreja local, mas foram logo descobertos pelo selo Tough Nail Records. A banda continua nativa, tocando e glorificando a Deus com os belos vocais de Sarah. Cantora e compositora norte-americana da Flórida, conhecida por ser vocalista da banda de rock alternativo Flyleaf, vamos falar de Lacey Sturm. Em fevereiro de 2016, Sturm se tornou a primeira artista solo feminina a liderar a parada da Billboard na categoria Álbuns de Hard Rock com seu lançamento de estreia, Life Scream. Sturm tem uma carreira vasta, não apenas com o Flyleaf, mas também com seus trabalhos solos e participação com outros artistas da cena cristã norte-americana. Seu trabalho mais recente é o álbum Kenotic Metanoia, lançado em novembro de 2023. Agora vamos trazer a conversa para o nosso quintal e falar sobre mulheres brasileiras no rock cristão. A banda Líquens é mais uma banda de casal liderada pela cantora, compositora e poetisa Ivete Lanzieri e seu marido, o guitarrista e produtor musical Wesley Lanzieri. Mas vamos deixar que ela mesma conte essa história. Olá pessoal, sou Ivete Lanzieri, sou vocalista, compositora e líder da banda Líquens. A banda Líquens surgiu no meu coração numa época que eu já participava de outra banda, mas eu não tinha aquele papel de liderança na banda. É uma banda que eu tinha, né, juntamente com meu marido, mas ela tinha mais a visão dele, né, do rock. A gente tocava na igreja, mas a gente já levava um rock. E então Deus colocou no meu coração uma pegada mais metal, né, com influência de bandas de metal que se destacaram no início dos anos 2000, né, popularização da internet, do YouTube. Então eu fui conhecendo bandas como Evanescence, Temptation, Nightwish. E quando eu conheci, eu falei, velho, é isso que eu quero. Nesse meio de tempo, Deus colocou no meu coração Líquens.
O líquens, ele tem uma característica, né? São fungos, eles têm umas características muito específicas. Quando eles dão em rochas, eles abrem brecha para que ali naquela rocha entre a luz do sol, a água, e surja um novo ser. Então, quando eu li sobre isso, eu falei, meu Deus, isso é um ministério que Deus está me dando. Eu quero isso, eu quero que a nossa arte, a nossa música seja assim, tão forte no coração das pessoas, que abra brecha para que ali entre a luz do Senhor, o Espírito Santo, a palavra, e faça surgir uma nova criatura. E ali eu comecei a compor, né, fazer as primeiras músicas para a banda, que foi Fiel, Noite Escura, né, que estão no nosso EP Cicatrizes. E eu fiquei ali um tempo, alguns anos compondo, levou um tempo até a gente formar a banda. A banda anterior acabou e surgiu de fato depois a Líquens. Para a Líquens surgir, eu tive que tomar uma iniciativa, porque nós mulheres, muitas vezes, a gente tem uma visão, a gente tem um sonho, mas a gente fica esperando de alguém tomar a iniciativa para nós, né? Talvez isso aí seja uma tendência natural, né, da mulher, cultural, né, vamos dizer assim. Mas eu sei que Deus, Ele quer usar todas as pessoas, Ele quer usar as mulheres também na liderança. A mulher tem um papel muito forte na liderança, um poder de influência. A mulher, ela é treinada para liderar desde cedo, porque ele já lidera a sua casa, lidera a cozinha, lidera os filhos. E a gente pode liderar algo além disso, né? Liderar na missão que Deus deu para nós, né? Então, Deus já tinha colocado no coração também algumas poesias. E eu gosto muito de escrever, de compor, e as coisas que me marcavam, eu ia escrevendo e fazendo poesias, músicas. E então, chegou um momento, em 2018, né, que eu estava saindo de uma crise de querer fazer, né, de ter sonhos da Líquens, de ter sonhos de outros projetos, de querer realizar e não conseguir. Então me veio, sabe, Deus me deu essa palavra de que eu estava esperando pelas pessoas fazerem para mim e que eu deveria assumir o meu papel de liderança e fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Então eu fui lá, eu juntei todas as poesias que eu tinha escrito, selecionei, né, 50 poesias e escrevi esse livro, Além dos Horizontes da Alma. São várias poesias, né? E com a estética que eu gosto da estética gótica, né? Não é uma literatura exatamente gótica, porque a literatura gótica é muito específica, né? Ali do romantismo, né? Mas é uma literatura com estética gótica, um livro com estética gótica. E eu lancei esse livro em 2018. Esse livro para mim foi como colocar o pé no mar e o mar se abrir. Porque a partir desse livro, o meu marido também tomou a iniciativa que cabia a parte dele, né? Que era a produção das músicas, né? A gente trabalha junto na liderança da banda, porque eu tenho o papel de compositora, vocalista, líder dos projetos da banda, e ele tem o papel de liderança musical da banda, liderança de gravação, ele é produtor musical, né, o Wesley. E então a gente é muito bem dividido nessa nossa liderança. E né? Então a gente começou a trabalhar junto, sabe? Paralelo ao livro, a gente encarou e aí teve a iniciativa dele. Então que eu tinha pedido assim, vamos lançar só uma música para eu promover o livro, eu quero só uma música do projeto. Eram 10 músicas prontas, produzidas. E ele falou assim, quer saber? Vamos fazer um EP, 5 músicas. Até então a gente estava lidando com o fato de não termos músicos para tocar com a gente só tinha o Marco, nosso tecladista, e a gente não tinha assim, o baixista, o baterista, mas nós demos um passo de fé. Eu queria para o lançamento, né, do livro, eu queria o lançamento do EP também. Então a gente produziu esse EP, lançou, e no dia do lançamento nas plataformas, né, digitais, foi o dia que chegou a caixa do meu livro também. E naquela semana a gente ia fazer um coquetel de lançamento. Então foi um tempo muito especial para mim e foi um exemplo muito marcante de que a gente tem que se posicionar. Nós precisamos nos posicionar com aquilo que Deus colocou no nosso coração, fazer aquilo que está nas nossas mãos, que depende só de nós, né, fazermos, e o mais o Senhor fará.
porque Ele quer ver também a nossa atitude, a nossa disposição em fazer. Uma frase que me marcou muito, né? Até um pastor falou para mim, quando eu estava desabafando, falando sobre sonhos frustrados, que eu queria a banda e tal, não sei o quê. E aí ele falou para mim, São Ivete, até quando você vai ficar esperando por alguém para você fazer aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos? Então isso foi algo muito forte para mim. E foi assim uma direção clara de Deus, né? O lançamento desse livro e como que isso impactou no lançamento da banda Líquidos. O que eu aprendi com essa experiência é que nós temos que ser fiéis àquilo que Deus colocou no nosso coração. A gente tem que fazer o que dá para ser feito e que depende única e exclusivamente de nós. O restante, o Senhor fará. Deus abençoe sua vida. Vocês que estão cansados e exaustos da religião. Outra cantora que faz um trabalho bem diferenciado no rock cristão nacional é a vocalista Ana Rock, da banda Palanquim. O projeto é mais uma banda de casal, fundada por Ana Rock e seu marido Tiago Andrade, com excelente instrumental e vocais diferenciados e marcantes. O nome da banda foi inspirado nas cadeiras utilizadas para transportar reis e pessoas da nobreza, numa alusão de que hoje transportamos como servos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A banda surgiu em 2015 e lançou seus primeiros singles já em 2016. Nas palavras da própria Ana, o objetivo da banda é mostrar que existe a possibilidade de uma vida diferente do modo que as pessoas têm vivido hoje. É um som para embalar um caminho na contramão. A banda seguiu lançando vários singles e em 2020 lançou o EP Cansados de Religião 1. Seu trabalho mais recente é o single Precioso Sangue, lançado em 25 de março deste ano, lembrando que este vídeo é de 2024. Um trabalho incrível de uma banda e uma vocalista fantástica com um vocal único e que vale a pena uma audição mais apurada. Existem muitas outras mulheres igualmente talentosas no rock cristão e o canal do Esconderijo já decidiu que fará uma segunda parte, pois faltou muita gente e não queremos que o vídeo fique muito longo. Mas antes de ir embora, preste atenção na mensagem a seguir. Você já conhece a nossa loja Rock é Rock Mesmo? Trata-se de uma loja de camisetas estampadas pelo sistema Print on Demand da Reserva Inc. Nossas artes são exclusivas, com impressão de alta qualidade, em peças feitas de puro algodão, disponíveis em várias cores e tamanhos nos modelos feminino e masculino. Lembrando que as suas compras podem ser parceladas em até 6 vezes sem juros no cartão, com entrega para todo o território nacional, e nas compras acima de R$ 299, o frete é grátis para todo o Brasil. Mas tem mais, hein? Além do desconto de 11% que já está no preço de lançamento na sua primeira compra, utilizando o cupom PRIMEIRA12, você ainda ganha mais 12% de desconto. Então, tá esperando o quê? Corre lá e renove seu guarda-roupa com camisetas bem legais para você se destacar na multidão. O link está aí na descrição do vídeo. Obrigado pela sua audiência neste episódio.
Conte para nós aí nos comentários o que achou e quais outras artistas que você gostaria de ver aqui no canal do Esconderijo. Não deixe de conferir outros vídeos do canal e também a nossa playlist de clipes exclusivos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus projetos. Até o próximo vídeo. Tchau!